Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo atualizando vocês de como eu estou organizando as minhas anotações no iPad, porque eu ganhei esse teclado da minha irmã, ela não estava mais usando ele, daí ela pensou, mais vale dar pra você usar, do que deixar ele parado aqui em casa. É o teclado da Logitech. Eu já tava procurando um teclado há muito tempo, mas eu não tinha coragem de comprar, porque eu achava caro. E daí, como ela me deu, eu fiquei, né, bem feliz. E também, junto com o teclado, ela me deu um mouse. O mouse, esse aqui também da Logitech, que faz parzinho com o teclado. Então, gente, um teclado desse na Amazon, não dessa cor, tava custando em torno de uns R$ 250. E porque eu quis, né, levar ele. Porque quando eu mostrei as outras matérias pra vocês, gente, eu fazia poucas matérias, então eu tinha tempo. Mas agora que eu tô fazendo período completo, eu acho que digitar é mais rápido e eu tenho mais vontade de ler as minhas anotações digitadas do que se elas não forem digitadas. E digitar facilita que depois eu não tenho que passar nada limpo pra fazer um resumo, alguma coisa assim. Então já tá tudo aqui e eu achei melhor. Então eu gostei bastante desse teclado. Ele é um pouco diferente do teclado do meu computador e por isso eu me bato um pouco ainda pra fazer alguns acentos. Por exemplo, o chapeuzinho, né, acento circunflexo, eu não sei fazer nesse teclado. Inclusive, se alguém souber, pode deixar aí nos comentários. Eu demorei muito pra entender como é que fazia esse cedilha. E os outros, eles são bem os que estão aqui nesses botões. Mas é bem facinho de conectar e é muito prático. Então eu vou começar mostrando pra vocês. Eu vou subir um pouco agora a câmera, né? Porque eu deixei mais pra baixo aqui focando no teclado, porque agora eu tava falando dele. E antes disso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar no vídeo. Que quando nós chegarmos a 3.000 inscritos, teremos uma semana do ASMR, tá? Bom, então, o meu iPad eu não troquei ele ainda é o iPad 8, oitava geração. Eu não pretendo trocar muito cedo, porque ele tá bom ainda. E, né, é caro comprar um novo. A minha Apple Pencil eu ainda tô levando, porque eu vou mostrar algumas coisas pra vocês que eu faço durante a aula. Então, vamos lá. Aqui, abrindo, eu vou abrir direto uma anotação pra vocês poderem ver mais ou menos como é que é. Essa aqui, aula de endodontia. Eu tive aula de endodontia anteontem? Não sei. Eu ainda não tive tempo de revisar essas anotações pra colocar elas no meu, tipo, formatadas, tudo bonitinho. Então, por isso que não temos aqui a justificação o texto justificado. Eu não gosto de texto assim, tá, gente? Eu justifico tudo, só que eu faço isso pelo computador, porque é mais fácil e durante a aula ali eu não quero me preocupar com isso. Eu só quero escrever tudo que o professor falou. Então, aqui nós temos a anotação de uma aula de endodontia. Deu 4 páginas, mas porque endo tem muita coisa. Então, ficou assim. Algumas coisas eu coloquei fotos, né? O que o professor passava, assim, de imagem que eu achava legal, eu coloquei. Mas não foi tudo. Pode ser que tenha alguma coisa errada aqui, gente. Não sei. Eu fui anotando só o que ele falou, que ela tava falando durante a aula. E claro, né? Às vezes eu me perdi e tudo mais. Então é bem normal. Mas o que eu gosto de ter o iPad pra usar e o Word é que aqui, uma coisa que eu acho que não tem tão facilmente no computador é que você clica em inserir e tem como você tirar uma foto do que tá acontecendo ali na hora, né? Tipo, a minha mão, eu tô passando aqui atrás e eu posso tirar dela, né? Isso eu acho muito legal. E com
com o notebook eu não teria. Então é muito prático. Se eu quero inserir uma imagem ali, eu faço na hora. Para você que tem um iPad ou mesmo um Samsung Tab S6 Lite, um tablet da Samsung ou outros, eu acho bem legal ter o Word assim, porque vocês provavelmente vão conseguir fazer as mesmas coisas. E é bem bacana. Facilita muito a otimização de tempo, né? Eu vou procurar agora uma anotação que eu já revisei, já deixei ela bem bonitinha pra mostrar pra vocês, só um pouquinho. Olha, gente, periodontia, sei que é uma coisa bem difícil, então eu já estudei a minha primeira aula. Eu tenho uma aula ainda pra estudar, que em uma aula meu professor passou 3 capítulos de livro, então vou ter que ler, vou ter que correr atrás, vou ter que dar os meus pulos, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver que tudo bem, a letra tá diferente, não tem um padrão, porque eu fiz o resumo do livro logo abaixo dessa aula. Então, assim, essas aqui são as minhas anotações de aula. Daí, isso aqui também é anotação de aula, daí tem essa imagem aqui bem feiosa que eu tentei desenhar com o dedo. Tá, então essa aqui é a minha anotação antiga, sem revisar. Vou tentar achar minha anotação nova. Aqui já é a nova. Vocês podem ver que já mudou um pouco, né? Grifei algumas coisas que eu precisava olhar e já saber onde é que estavam. Então isso é bem interessante pra vocês irem o antes e o depois, né? Porque eu acabei salvando 2 vezes o mesmo documento. Então aqui nós temos as anotações de aula. Tirei aquele desenho feioso, né? E coloquei outras coisas. Daí aqui mais pra baixo, o livro que eu tô lendo é o livro do Lindy. E eu estou resumindo porque eu sei que os meus professores, eles gostam muito de cobrar coisas do Lindy na prova. Isso tudo eu descobri conversando com os meus veteranos. Então, conversem com os veteranos de vocês. Aí aqui tem o resumo do livro. E aonde tem uma citação que eu literalmente copiei e colei do livro, eu coloquei ela entre aspas e em outra letra. Eu sei que a letra não tá muito diferente, mas já dá uma diferencinha, né? E eu gostei bastante do jeito que ficou, porque já está tudo resumido. Isso aqui, quando eu tiver a prova, eu só vou pegar e usar. Simples assim. Daí eu tenho, né, as figuras do livro, outras figuras, essa aqui eu peguei da internet mesmo. E escrevi tudo. Tudo que eu poderia escrever, eu escrevi aqui. Claro, né, eu acho que eu resumi 23 páginas em 4 ou 5 páginas. Daí ficou assim. Aí eu tive a minha segunda aula. E essa aqui foi a minha segunda aula. Então, essas aqui são as minhas anotações de aulas. Eu sei que a letra não tá diferente, mas eu não revisei essa aula, então provavelmente depois eu vou mudar. E eu tive uma aula teórica e uma aula prática. Então, acho que eu fiz a divisãozinha. Aqui começa a aula prática, então controle mecânico e químico do biofilme dental. Gente, nessa aula eu aprendi sobre escovas de dente, técnicas de escovação, qual é a técnica mais indicada, qual é a técnica que a gente não usa mais, enxaguantes bucais, ação dos componentes do enxaguante bucal, o que tem nas pastas de dente, acho que a professora falou um pouco também, como incentivar o paciente. Então, assim, por exemplo, no que ela falou nessa aula que eu achei muito legal, que eu acho que eu acabaria não pensando se ela não tivesse falado, é que a gente tem que falar para nosso paciente assim: é importante você escovar o dente, é importante você cuidar do seu dente e tudo mais. E daí, assim, ele já tá indo lá porque ele tem um alto índice de cálculo, de placa, de tudo. Daí você fala pro paciente assim: então vamos aprender a escovar o dente, você ensina ele, e daí na próxima consulta você não fala nada. Daí o paciente não sabe se o que ele fez tá dando certo, se ele fez certo, se ele tem que melhorar em alguma coisa. Então por isso eu escrevi aqui, até em caixa alta: é importante dar o retorno da escovação, sempre fazer perguntas abertas para o paciente poder falar sobre isso. Reforço positivo, até fiz uma carinha feliz ali. Então, assim, sempre incentivar o paciente, falar, tipo, ele pode não ter melhorado 100%, mas se ele melhorar
10% numa primeira consulta já tá bom. Porque é um paciente que não tinha hábito nenhum de escovar os dentes. Então, assim, dá um reforço positivo. Falar que melhorou, mas ainda, tem que melhorar mais. E perguntar quais foram as dificuldades dele e tentar sempre sanar essas dificuldades. Então, tipo assim, ele falou, eu tive dificuldade em escovar os inferiores, os dentes inferiores, né, os incisivos inferiores. Então você vai lá, explica de novo, demonstra pro paciente de novo como ele pode fazer. Isso eu achei muito legal, gente, porque eu não tinha pensado, né? Eu só pensei assim, preciso fazer uma orientação de higiene bucal e acabou. Mas não, às vezes eu preciso de tirar as dúvidas do professor, ou as dúvidas do meu paciente, porque nem sempre os pacientes vão perguntar pra gente, e aí, o que você achou? Se, melhorou ou não. Então, achei isso bem legal. Então, se você é de outra área da saúde, né, às vezes você não precisa ser dentista pra ter problemas como esses, né, tipo, eu passei uma orientação pro paciente, não sei se ele seguiu ou não. Então, fica a dica, tentar dar um reforço positivo e tentar ajudar ele nas dúvidas que ele tiver. Porque eu acho que provavelmente ele vai falar no que ele teve dúvida ou não, porque ele sabe que aquilo é importante pra ele, né? Claro. Daí a gente teve mais uma parte bem curtinha, e daí ficou assim. Então, as minhas aulas, que os professores não passam os slides, eu tô fazendo desse jeito. Mas eu tenho alguns professores que passam os slides, e tem professores que dão outros materiais pra gente estudar que a gente pode escrever por cima. E daí, vou mostrar pra vocês, eu vou abrir como é que eu tô fazendo. Esse aqui é um modelo de aula, então essa é a aula que eu tive durante essa semana, que o professor passou slides. Então aqui vocês podem ver que ele falava, era uma aula de saúde coletiva, tá, gente? Por isso que pré-SUS. Daí eu fui anotando tudo que ele falava que não tava nesse slide, eu anotava, puxava uma flechinha, falava sobre alguma coisa para complementar os slides. Saúde coletiva, eu acredito que é uma matéria que eu não vou ter que sentar e estudar muito, porque eu pretendo prestar muita atenção nas aulas desse semestre para conseguir lidar com todas as minhas matérias. Então, o que eu puder prestar atenção na aula e reter durante a aula, eu vou fazer. E é o caso da saúde coletiva. Então, aqui vocês vão ver que tem muitas anotações em cima, porque eu não sei o que ele vai cobrar, mas o que ele cobrar, eu vou ter escrito aqui, entendeu? O que ele falou em aula, eu vou ter escrito. No começo tinha mais coisa, porque ele meio que falou um pouco de tudo no começo, e daí aqui tem algumas coisas, mas tem muitos escritos, e daí ele já tinha falado sobre isso. Mas é assim que eu faço quando eu tenho uma aula que tem slide, sabe? Eu acho que é a melhor opção possível que a gente tem. Porque, gente, essa coisa de ficar, eu vou estudar depois. Olha, eu tô há dias tentando estudar e eu não consigo. Então, o que eu digo pra vocês, tentem fazer o máximo pra vocês poderem se ajudar. Eu tô no meu 5º período do curso de odontologia, né, pra quem não sabe. E assim, eu já tive muito tempo pra estudar, porque os meus primeiros períodos foram divididos. E agora eu estou fazendo todas as matérias, então eu vejo que agora que eu tenho menos tempo pra fazer as coisas, tá sendo muito difícil, muito puxado. Ainda faço iniciação científica, então eu tenho que criar mecanismos pra tornar tudo mais fácil. E esse é um deles, sabe? Vou mostrar pra vocês uma apostila que os meus professores fizeram, que é bem legal. Eu vou mostrar só um exemplo pra vocês, tá? E, tipo assim, isso aqui era um caso hipotético de um paciente, hipotético mesmo. E daí eles passaram o caso e depois eles mandaram a gente fazer uma receita e a gente tinha que falar qual que era o procedimento clínico ou qual era se a gente ia usar algum medicamento antes do procedimento, né, que é uma aula de terapêutica, então é isso que a gente aprende, é medicar os pacientes, e daí falar o porquê que eu tava fazendo a profilaxia antibiótica.
Daí a gente tinha que criar um modelo de receita e tal, bem bonitinho. E foi isso, gente. Essa aula foi super bacana. Eu gostei bastante de fazer as receitas. Eu achei legal que as professoras fizeram isso pra gente, pra facilitar um pouco do nosso estudo e também ajudar a gente a aprender a prescrever os antibióticos e tudo mais. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, aquela coisa que vocês já sabem, né? Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, não se esqueçam da nossa semana do ASMR, que nós vamos ter quando chegarmos em 3.000 inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!